Olá, queridas e queridos, graça e paz vos sejam multiplicados. Vamos para a lição 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. Estamos no terceiro trimestre de 2020, os princípios divinos para tempos de crise. Temos 3 textos base para a lição de hoje. Esdras capítulo 5, versos 1 ao 2, Ageu capítulo 1, versos 1 e 12 e Zacarias capítulo 4, versos 6 ao 10. Nessa lição vamos estudar um pouco do contexto histórico que envolveu a reconstrução do templo. Veremos quem foi Zorobabel e qual a sua importância para a reconstrução. Pontuaremos os aspectos das mensagens proféticas dos profetas Ageu e Zacarias em relação ao reestabelecimento do templo e também o seu futuro. E por fim, mostraremos a importância do templo em nossos dias. Não deixa de se inscrever em nosso canal. Entendendo o contexto histórico. Em 538, todas essas datas antes de Cristo, Ciro, rei da Pérsia, promulgara um decreto permitindo os judeus exilados voltarem à pátria para reconstruir Jerusalém e o templo, cumprindo assim as profecias de Isaías e Jeremias. E também a intercessão de Daniel, lá de Daniel capítulo 9. O primeiro grupo de judeus a voltar a Jerusalém havia lançado os alicerces do novo templo em 536, em meio a muita emoção e expectativa. No entanto, os samaritanos e outros vizinhos opuseram-se fisicamente ao empreendimento, desanimando os trabalhadores de tal maneira que a obra acabou por ser interrompida em 534. A indiferença espiritual generalizou-se, induzindo o povo a voltar à reconstrução de suas próprias casas. Foi o que nós trabalhamos na lição passada, né? Se você não viu, é só voltar para o vídeo 4, ok? Bom, a palavra profeta deriva-se do termo hebraico nabi, que significa falar ou dizer, do termo grego profete, que significa falar de antemão. Sua principal função é tornar conhecidas as revelações divinas e transmitir os oráculos de Deus ao povo. Ageu começou seu ministério da palavra em 520 a.C., né? E 5 de suas mensagens encontram-se registradas no livro, com o seu nome. Bom, um dos meses depois, ou 1 ou 2 meses depois, melhor dizendo, juntou-se a ele um rapaz cujo nome era Zacarias, isso mesmo, um sacerdote chamado por Deus para ser profeta. Esses 2 homens transmitiram a palavra de Deus aos líderes e os remanescentes que iam edificando e prosperando em virtude do que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias. Vamos conhecer agora 2 deles que foram usados de forma tremenda para a restauração do templo, né? Zorobabel e a construção, ou melhor dizendo, reconstrução do templo é a temática do nosso segundo tópico. Zorobabel era descendente da casa de Davi, era filho de Salatiel, neto de Jeconias, da descendência de Davi. Por isso seu nome era citado na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 13, e também em Lucas capítulo 3, 27. Porém, o texto hebraico do livro de Crônica registra que ele era filho de Pedaías, irmão de Selatiel. Talvez isso tenha sido um erro de copista, ou mais provavelmente que tenha havido um casamento levirato. Sua história é contada principalmente nos livros de Esdras e Neemias, que no cânon hebraico formam o único livro, e nos livros de Ageu e Zacarias. Ele ainda é mencionado na genealogia de Judá, no livro de 1 Crônicas, que cita os seguintes nomes como seus descendentes: Mesulão, Ananias e Selonite, Razubá, Ouel, Berequias, Azadias e Jesua. Esse nome é horrível, né? Josabe-Ezebe, de 1 Crônicas 3, 19 a 20. O Novo Testamento menciona Abiúde e Ressá como seus filhos. Mateus capítulo 1, 13, Lucas 3, 27. E aí você pode ter essa sugestão de nomes para colocar nos seus filhos, né?
Bom, Zorobabel foi um líder israelita que liderou o retorno do primeiro grupo de judeus exilados que se encontravam no cativeiro babilônico. Fato histórico ocorrido após 539, quando o rei Ciro, o rei da Pérsia, havia ocupado a Babilônia. A origem do seu nome é incerta. Talvez venha de acadiano, né? Zerubabili, que significa semelhante da Babilônia ou semente da Babilônia. No livro de Ageu, Zorobabel é chamado de governador de Judá. Ao estabelecer-se na terra prometida, ele trabalhou pela reconstrução do templo em Jerusalém, contemplando a obra com muita persistência, tendo enfrentado uma interrupção das atividades durante um período de 16 anos, aproximadamente de 536 a 520. No ano de 536, Ciro apodera-se da Babilônia, como nós já dissemos, e ordena o repatriado ou repatriamento dos judeus mantidos em cativeiro e a reconstrução do seu templo, que, segundo a descrição presente no livro de Esdras, terá tido lugar sob o sacerdote Josua, filho de Jazadaque, e Zorobabel, filho de Selatiel. A obra, porém, foi interrompida durante o reinado de Ciro e só foi retomada no reinado de Dário. É rei demais essa conversa, né, gente? Em 520, o profeta Ageu, acompanhado pelo profeta Zacarias, conclama Zorobabel a acompanhar o povo a retomar a reconstrução da casa de Deus. 4 anos mais tarde, o templo foi completamente pronto e dedicado ao Senhor. A Bíblia nos informa que Deus usou o rei Dário para confirmar a ordem da reconstrução do templo. Esdras capítulo 6, 1 a 12. Os secretários do rei procuraram nos arquivos e encontraram o rolo no qual Ciro havia registrado o edito à volta do povo de Judá para a sua terra. Terceiro tópico, essa é uma lição bem histórica, né? bem trabalhosa para o professor de escola bíblica dominical. O profeta Ageu e a reconstrução do templo. O nome vem do hebraico Ragai, que significa festividade ou festivo. Provavelmente ele recebeu esse nome porque o seu nascimento coincidiu com uma das festas judaicas. Seu nome está ligado ao maior objetivo da sua profecia, que era completar o templo para reiniciar as atividades religiosas. A tradição judaica, ela se sustenta que ela nasceu na Babilônia, né? E estudou sobre a orientação do profeta Ezequiel. Isso tudo é as evidências do profeta Ageu, né? Evidentemente, veio para Jerusalém após o retorno do primeiro grupo de exilados em 537, pois o seu nome não consta na lista dos que retornaram. Qual é a mensagem da repreensão de Ageu? Por causa do descanso do povo judeu para a reconstrução do templo, Deus os castigou e lhes sobreveio colheitas escassas, secas e misérias. Eles trabalharam intensamente, mas não sentiam real alegria e motivação. Mais do que qualquer outra pessoa, Ageu foi o responsável por conseguir que a reconstrução recomeçasse e fosse concluída. Ele insistiu com os líderes e o povo para atender a essa prioridade, para que Deus pudesse derramar bênçãos sobre todo o empreendimento do povo. Enquanto o povo edificava, novo desânimo apoderou-se deles. Os mais velhos, lembrando-se do esplendor do templo de Salomão, mostravam-se decepcionados com o novo templo, pois era inferior no tamanho, na suntuosidade da alvenaria. Os próprios alicerces eram bem menores em extensão e os recursos eram bem limitados. Mas Ageu veio com uma palavra de ânimo dizendo que Deus derramaria seus recursos naquele edifício e estaria no meio do novo templo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor. É a profecia de Ageu, capítulo 2, verso 9, muito erroneamente repetida, né? A glória da segunda casa. Não existe essa expressão. É a glória desta última casa, né?
A mensagem da esperança de Ageu, qual que é? Essa mensagem de purificação e bênção foi proclamada 3 meses depois que a reconstrução do templo foi iniciada. Ageu mostrou ao povo a sua impureza e pecaminosidade. Mostrou-lhes que as suas orações não eram respondidas porque tinham protelado por tanto tempo o término do templo. Por sua culpa havia arruinado tudo o que tinham feito. Mas, se renovassem o seu zelo, descobririam que Deus os abençoariam. Ainda a semente do celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romaneira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoareis. Ageu capítulo 2, verso 19. É bem a teologia da retribuição, né, que está presente nesses textos, bem semelhante a Jeremias, né? O profeta Zacarias é a reconstrução do templo. Bom, o nome Zacarias, do hebraico Zekariah, significa o Senhor se lembrou. Os nomes de seu pai e de seu avô têm significados interessantes. Seu pai, por nome de Ido, significa tempo designado. E o seu avô, por nome Berequias, significa o Senhor abençoa. Segundo Elissen, 2012, até os nomes sugerem a mensagem do livro. O Senhor não esquecerá suas promessas de aliança para abençoar a Israel no tempo designado. A mensagem de mudança de Zacarias, sua atual condição, representava um quadro triste, mas Zacarias transformou essa situação calamitosa em uma cena gloriosa, enquanto ele, por meio de uma série de visões e profecias, descreve Jerusalém restaurada, protegida e habitada pelo Messias. Lá em Zacarias 8, versículos 7 e 8, capítulo 12, verso 10, sendo ela a capital de uma nação elevada acima de todas as demais nações. Além da profecia da glória futura, o profeta Zacarias fez promessas de êxitos e empreendimento que culminou estimulando o povo, porque assegurava ao remanescente que o seu templo seria reconstruído apesar da oposição. O profeta Zacarias trouxe um estímulo à nação para servir fielmente ao seu Deus, mesmo por meio da aflição atual, com a visão das glórias futuras do templo do Messias e as batalhas que antecederão esse tempo. Vamos para a mensagem escatológica de Zacarias? Isso, tem sim. Zacarias concluiu sua profecia com uma descrição da culminante batalha terrena, quando o próprio Senhor se envolverá na peleja. Esse homem de guerra, característica do Senhor, foi aludido em Êxodo 15, verso 3, e dramatizado em Naum, verso 1, 2, Abacuque 2, 8, e Sofonias, capítulo 3, verso 8. Quando o Senhor sair para a peleja, se confrontará com todas as nações reunidas contra Jerusalém. Zacarias capítulo 14, verso 2, Apocalipse 19, 9, e suas armas não serão reveladas, mas a batalha será ganha. Zacarias 14, 12. Interessantíssimo, né? Último tópico, quinto, a importância do templo em nossos dias. Como é que fica essa relevância, né? Embora compreendêssemos que o templo de Deus somos nós, e que também somos o seu sacrifício, Romanos 12, 1, e que Deus está à procura de adoradores que adorem em espírito e em verdade, João 4, 24, não resta dúvidas de que a figura do templo tem uma grande importância nas Escrituras e, consequentemente, para os nossos dias. Notemos, eu fiz uma lista aqui para vocês de acordo com a nossa lição. O templo é o lugar da comunhão, Salmo 27, 4, Atos 2, verso 42. Essas referências vão estar todas aqui embaixo do vídeo, para não ficar exaustivo no vídeo. Aí vocês pegam aqui embaixo, tá? Então vamos de novo. O templo é um lugar de comunhão, o templo é um lugar de adoração, o templo é um lugar de oração, o templo é o lugar das manifestações da vontade de Deus, o templo é o lugar para buscar refúgio, o templo é o lugar de louvor. Olha que coisa linda! É a perspectiva da retomada bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento, a respeito do templo.
né? O do templo enquanto perspectiva judaica e o templo enquanto perspectiva cristã nos dias atuais. Bom, vamos para a conclusão? Aprendemos nessa lição que quando a obra sofre por empecilhos levantados pelo inimigo, o povo pode esperar em Deus uma resposta. E se sua vida e compromisso forem restaurados, haverá uma intervenção divina. Isso é uma bênção. Devemos crer que o nosso Deus continua à frente da sua obra. Ele usará homens e mulheres que se dispunham a fazer a sua vontade e a obra seguirá avante. A Igreja do Senhor também tem essa promessa e, como diz o hino, ela segue caminhando. E agora eu me retorno no final dessa aula daquele outro louvor, né? Ninguém detém. É obra santa. Aqui embaixo do vídeo também tem referências a respeito dessa temática que nós estamos debatendo aqui no contexto. Boa aula para você, professora, professor. Deus abençoe sua vida. Beijo no coração.